Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. Hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante, a saúde mental materna. Para isso, tenho duas convidadas aqui conosco, Nívia Simono, psicóloga clínica perinatal, também Cristiane Reis, psicóloga especialista em orientação familiar. O mote de hoje vai ser, então, o Maio Furta-Cor, de conscientização e incentivo ao cuidado de saúde mental materna, proposto, então, por um dos nossos deputados, o deputado Capitão Telhada, da atual legislatura. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. Obrigada, Mari. Muito bem. Nívia, começa falando pra gente, né, como psicóloga também aí, perinatal, quão importante é pensar nessa saúde dessa gestante, nessa saúde materna, não só após o parto, mas antes, durante também. Então, a questão da saúde mental materna, ela é muito importante porque envolve não só o período depois que a mãe teve o filho, né, mas começa antes na gestação. A gente tem umas pesquisas apontando que 25% das mulheres, elas entram em depressão pós-parto, né, que é um número bastante significativo, e que 50% das mães, elas acabam apresentando alguns sintomas de estresse, ansiedade, depressão ao longo da maternidade, né, e que muitas dessas depressões pós-parto, que ficaram mais famosas, assim, elas tem início no período gestacional já, e que a gente consegue minimizar, né, algumas delas se a gente conseguir fazer um trabalho preventivo, né, começar esse trabalho logo com as mulheres gestantes. Então, a gente tem na sociedade ainda muito da romantização da maternidade, né, onde as mães são levadas a pensar que é um momento de muita alegria, muita felicidade, de satisfação, plenitude, e isso acontece com algumas mulheres, mas nem todas, né? Então, muitas mulheres ainda passam por períodos de dificuldade, né? Seja na amamentação, seja do próprio puerpério, por conta da privação de sono, e isso leva elas a não se sentirem tão bem assim com a maternidade, né? Ou na gestação mesmo, dificuldades com o corpo, as mudanças físicas, as mudanças emocionais, as mudanças de papéis sociais, né? Tudo isso gera muitas transformações ao mesmo tempo e que podem causar uma crise aí nessa mulher, né? Então, é por esse motivo que a gente conversar sobre a saúde mental materna e as mudanças, as transformações que acontecem nesse período é importante para que as mães consigam entender que, de repente, aquilo que elas imaginam ou imaginavam que seria a maternidade, de repente pode não ser exatamente do modo como elas pensaram, né? E que está tudo bem, que a gente pode conversar sobre isso. Muito bem, Cristiane, aí a gente fala sobre a importância da família, né, desse apoio também, não necessariamente só do pai, do companheiro, da companheira, enfim, mas aí da família como um todo, até porque hoje em dia a gente se depara com uma série de mães solo também, né, e tem que ter essa rede, a chamada rede de apoio antes também. Qual a importância? Olha, maravilhosa essa pergunta sua, porque quando eu penso em maternidade, eu não penso na gestação, eu já penso antes de uma gestação, antes de uma gravidez. Se a gente pensar, a gente está como completando um pouquinho o que a Nívia falou, se essa criança foi planejada, não foi planejada, foi desejada, não foi desejada. Às vezes essa criança foi desejada por um, mas não pelo outro. Então, todo o processo de uma gravidez, até de planejamento de ter um filho, envolve a família. Envolve o casal, os parceiros, às vezes tem duas mães, dois pais, né? A mãe solo envolve um planejamento. Então, vamos pensar desse desejo de ter essa criança que começa antes da gravidez. Aí tem uma gravidez, pode ser aquela esperada ou não esperada, e durante a gravidez tem todas as mudanças da mulher que o homem também, ou o parceiro tem, a parceira, tem que saber que lidar. Como eu lido com as mudanças da minha parceira na gestação? Como eu identifico que ela está com uma depressão? Porque junto, Mari, com a depressão materna, também nós temos a depressão do pai. A mudança são para os dois. Então, a mulher muda o corpo, muda o hormônio, muda as questões econômicas, sociais, fisiológicas. A gente tem uma série de mudanças de transformação na mulher.
Mas com o homem vem também o senso da responsabilidade. Será que eu vou dar conta desse filho? Será que eu vou ter dinheiro para sustentar? Como vai ser minha vida a partir de agora? Então a gente precisa ter um planejamento, uma conversa, conversas abertas, diálogo. E eu acho que falta muito isso em cima da maternidade, a gente desmistificar, aqui como a Nívia falou, a maternidade, para a gente contar também quais são as dificuldades familiares, não só de uma mãe. A mãe precisa de todo apoio por todas essas mudanças, mas a família precisa acompanhar. Quantas vezes uma mãe não está se sentindo bem e ela tem vergonha de dizer: estou cansada, estou exausta, não estou me sentindo bem. Isso não só na gravidez, vamos pensar num pós-parto. O pós-parto é um grande desafio, né? A Nívia comentou aqui do alto nível de depressão pós-parto. É alto, e a depressão pós-parto é algo que pode ocorrer até 1 ano após o bebê nascer. E como as mães carregam as crenças, né, de eu sou uma boa mãe, eu sou uma mãe que dou conta do meu filho, eu estou fazendo tudo por ele, se eu não fizer, eu não sou uma mãe suficiente, às vezes elas passam dos próprios limites, da própria exaustão, pela crença que ela tem. E por outro lado, às vezes a gente tem um parceiro que não percebe isso, não vê, ou também que percebe e não sabe o que fazer. Porque como que eu ajo diante de uma mãe com depressão, um bebê recém-nascido e um parceiro que não sabe o que fazer? Então a orientação familiar é muito importante para se falar de vários desafios. Lógico, cada família tem cada pessoa tem sua forma de enfrentar os desafios. A gravidez e o pós-parto, são fatores de riscos para desenvolver quadros de ansiedade, de depressão, do burnout materno também, que eu não digo que é só materno, que é parental. Então, faz mais que necessário a orientação da família. Eu digo que o bem-estar da família e saúde mental é responsabilidade de todos. E aí, Nívia, hoje se fala muito na chamada rede de apoio, né? Uma coisa que as mães não tinham antigamente, né? Inclusive, quando tem essa questão de gerações diferentes, as mães de antigamente falam: ah, mas eu nunca tive isso, eu trabalhava, dava conta dos filhos, da casa, do marido, e hoje em dia não, né? Hoje em dia é necessário uma rede de apoio e etc. E que bom que hoje tem esse olhar diferenciado aí para a saúde mental da gestante. Imagino que anteriormente devesse ser muito mais difícil. Agora, qual é a importância e quem pode formar essa rede também? Então, na verdade, a rede de apoio antigamente, ela existia acho que mais do que a gente tem hoje. Por quê? Antigamente, então, como que eram constituídas as famílias, né? A mãe ficava em casa, sem trabalhar, o pai saía para trabalhar, mas a gente tinha, por exemplo, uma coisa que a gente não tem hoje, as crianças podiam brincar nas ruas, né? Em segurança, um vizinho olhava o outro, o filho do outro. Então, assim, você tinha alguns momentos que você podia deixar as crianças brincando na rua, que você sabia que tinha alguém olhando e você podia fazer as suas coisas também, né? Existe um ditado também africano conhecido que fala que é necessário uma tribo para se cuidar de uma criança, né? Então, assim, as tribos indígenas, tribos africanas, todos são responsáveis pela criação da criança, não só a mãe, né? E o que foi acontecendo com o passar do tempo? Pai trabalha, a mãe começou a trabalhar também, as cidades foram crescendo e as pessoas foram voltando para apartamentos, lugares mais protegidos por conta da segurança, e a gente acabou perdendo esse contato da sociedade também. Então, acabou ficando centralizado na mulher os cuidados da criança, né? E aí, por que a gente fala de rede de apoio agora, então? Né? Porque há essa necessidade, porque não existe mais essa comunidade para dar conta da criança. E a mãe acaba se sobrecarregando no momento que ela tem uma jornada tripla de trabalho, né? Então, que ela trabalha em casa, tem o trabalho profissional e também tem essa questão dos afazeres domésticos, né? Fora a criação de uma criança, né? A educação dela. Então, assim, tudo sobrecai sobre essa mãe. E o que a gente precisa, então? A rede de apoio, né? Como a Cris falou, o pai ou parceiro, a gente não pode considerar ele como rede de apoio. Ele tem que ser uma pessoa igual, né? De responsabilidades iguais com a mãe. Porque ele é o pai, né? A princípio, então, nós temos duas pessoas responsáveis pela criança. Culturalmente, isso acabou caindo em cima da mulher, né? E por isso que a gente fala sobre a questão materna.
mas é importante que a gente crie, transforme essa cultura que a gente vive com uma visão de que o pai também tem responsabilidades iguais às da mãe, né? E divida isso junto com ela, com a sobrecarga. Como que a gente pensa nisso, né? Então, por exemplo, com mudanças de políticas públicas, né? A questão da licença paternidade, então, de repente, ser a mesma quantidade da licença maternidade, para que nesse período, por exemplo, do puerpério, o pai consiga também se aproximar dessa criança, ter o mesmo contato com ela que a mãe tem, a mesma disponibilidade, né? Então, o que acontece muito hoje em dia é que a mãe se sente responsável por cuidar dos filhos, do bebê que acabou de nascer, porque o pai precisa trabalhar no dia seguinte. Mas a gente se esquece que no dia seguinte, a mãe também tem que fazer muitas coisas. Não é que ela vai ficar descansando em casa enquanto o pai está trabalhando, né? Ela vai continuar amamentando, trocando fralda, dando banho, dando comida, dando atenção ali e dando conta dos afazeres domésticos, da comida, da roupa, da casa, né? E isso gera a sobrecarga, né? Então, assim, essa mãe, ela precisa de pessoas que a ajudem nesse sentido. Então, não necessariamente na maternidade, né, nos cuidados com o bebê, mas de repente ajuda com a casa, ajuda fazendo uma comida, ou às vezes olhando outros filhos que ela tenha, né, para que ela possa de repente descansar um pouquinho, ou ela tenha um tempinho para fazer alguma coisa por ela, né? Tudo isso é rede de apoio. O que é rede de apoio também? Profissionais, né? Então, por exemplo, numa dificuldade de amamentar, quem seria uma rede de apoio nessa hora? Pode ser uma enfermeira, pode ser uma consultora de amamentação, alguém que a auxilie a entender como é que funciona o processo de amamentação, né? Que muitas vezes a gente acaba achando que a mãe, ela sabe das coisas, né? É um instinto materno, né? E na verdade o instinto materno ele não existe. Ele o instinto, o que é? Alguma coisa que você simplesmente sabe fazer, né? Ninguém te ensinou. Então, respirar é um instinto. Você respira por instinto, né? Sobrevivência. Mas a maternidade é algo que é aprendido. E aprendido como? Ao longo da nossa vida, por todos os conceitos que são passados para a gente, né? E com as coisas que a gente lê, que a gente estuda. Mas nunca é que brota, né? Quando germina lá, né? Coloca o óvulo, encontra lá com o espermatozoide, ou quando o bebê nasce, não nasce uma parte no cérebro da mulher falando todas as coisas de como ela deve agir, né? O que acontece que muitas pessoas falam assim, mas a mãe sabe o que fazer, a mãe sabe quando ela pega o bebê para de chorar, né? Mas são coisas que ela sabe por quê? Porque ela é quem passa a maior parte do tempo com o bebê, no fim das contas. Então, ela acaba conhecendo o bebê para saber que aquela hora, de repente, é um choro de fome, aquela hora pode ser um frio, mas porque ela prestou atenção, porque está lá 24 horas com o bebê e entende, então, quais são as reações do filho, né? Mas isso, de maneira alguma, é algo que é instintivo, né? O seu filho é uma pessoa estranha que você está conhecendo ali no puerpério, né? E aí vem essa pressão social de que você precisa saber, que você precisa dar conta, porque é seu filho e você é mãe, né? Mas não é assim. Então a gente precisa desestigmatizar essa questão da mãe, né? De que ela precisa saber as coisas. Não precisa saber. E assim como ela aprende como é que lida com o filho, como é que faz, né, para cuidar dele, qualquer pessoa é capaz também. Então, o pai também é capaz de aprender a lidar, aprender a ler as reações do filho para saber o que está precisando daquela hora, né? Então, assim, é um pouco de cuidado nesse sentido, de você prestar atenção e é um relacionamento como outro qualquer. Então, assim, no começo, muitas mães também sentem que não teve aquele amor logo de imediato, né, Cris? Você olha para o filho e você, na nossa concepção, né, no imaginário, a gente acha assim, olhou para o filho, aquele amor que surge, né, eterno e incompreensível. E algumas mães não. Algumas mães olham e falam, eu não senti esse amor.
Se eu não sentir esse amor, tem alguma coisa de errado comigo? E a vergonha para falar sobre isso, né? Então, a rede de apoio também é aquela pessoa que está lá e escuta a mãe, né? E consegue ouvir, consegue compreender sem julgar, sem também, na ânsia de cobrir a nossa angústia, né? Falar assim, ai, fica tranquila, vai passar, daqui a pouco passa, você vai ver, né? Mas a mãe não quer que esse negócio passe, ela quer entender por que ela está sentindo daquele jeito e não do outro como falaram para ela, né? Então é toda uma desconstrução que a gente precisa fazer para que a gente consiga essa rede de apoio de fato, porque a rede de apoio não é alguém que está lá também criticando o dia inteiro. Ai, não faz desse jeito, por que você cobriu o bebê agora? Ai, mas será que não está com fome? Seu leite, será que não está fraco? Né? Todas essas críticas, na verdade, desempoderam a mãe na maternidade. Ela começa a se sentir incapaz, né? De não entender o que está acontecendo, de não conseguir saber o que é para fazer naquela hora, né? Então, a rede de apoio ela tem que ser pessoas que escutem, que acolham aquele sofrimento que está acontecendo naquela hora, que incentivem ela a continuar, a confiar, né, no que ela pensa que é o mais correto a fazer, estudar sobre as mudanças que acontecem, como acontece a amamentação, o aleitamento. As informações são importantes para que a gente consiga saber o que é mito, o que não é, né? E para que a gente consiga entender também o que a gente precisa seguir e o que não, né? Então, assim, o autoconhecimento é importante nessa hora, porque você precisa saber o que é prioridade para você, quais são os seus valores, o que é importante para você naquele momento, né? Para você conseguir também separar o que é julgamento do outro, o que é importante para você, né? O que é válido naquela hora. E a rede de apoio, então, podem ser profissionais da saúde. Então, no momento que a mãe não está conseguindo, né, se organizar ali na maternidade, os profissionais da saúde entram como um grande fator para a ajuda dessa mãe, né? Então, psicólogos, psiquiatras, às vezes até o próprio pediatra, ele entra como o ginecologista, né? Que a mãe vai lá para ver se está tudo bem depois do parto. Eles podem ser uma rede de apoio a partir do momento que eles têm esse olhar atento para essa mãe, essa escuta ativa, né? Onde eles podem perceber através do próprio discurso, do próprio posicionamento da mãe, se aquela mãe está precisando de ajuda também. Porque às vezes a gente está lá no meio do olho do furacão e a gente não entende que a gente precisa de ajuda e que a gente não está dando conta, né? Então, a gente precisa que alguém vá lá e pesque a gente de lá, puxe a gente e fala, olha, está na hora de você procurar uma ajuda, né? Eu acho que assim, é preciso ensinar isso para as mães. É preciso ensinar para as mães que elas podem falar das emoções dela. É preciso ensinar que elas podem falar sobre a necessidade delas. Pela questão que a gente tem da maternidade, instinto materno, ser uma boa mãe, as crenças que a gente carrega. Eu não vou ser uma boa mãe se eu estiver triste. Se eu não fizer contato com meu filho, é que eu não tenho amor, então eu tenho todo o amor pela essa criança e o vínculo é construído. Então, pelas crenças que a gente carrega durante a nossa vida, a gente acaba reprimindo de mostrar as nossas necessidades e as nossas emoções. Então, essas emoções, eu não posso estar triste, nossa, afinal eu sou uma mãe que tem um bebê, 2 bebês, como eu estou triste? Olha, seus bebês estão saudáveis. Então, ela tem vergonha de expor esse sentimento. Então, isso é preciso ser dito para a mãe, que elas precisam expressar o que elas sentem. Essas emoções reprimidas criam sintomas psicossomáticos, distúrbios psicológicos. Então, eu não posso falar, como que eu vou mostrar que eu estou cansada? Então, assim, eu trabalhei muitos anos em escola. Então, uma maior parte das vezes era muito difícil ver uma mãe deixar um bebê de 6 meses no berçário e aquela mãe chorar demais, né? Mas ela vinha exausta. Então, deixar o bebê ali já era uma angústia de separação, mas também a gente olhava a exaustão dessa mãe que saía para trabalhar e quando ela voltava, ela tinha toda essa jornada. E ela falava, eu tenho que estar bem. Eu não sei se ela tem que estar bem, ela tem também que aprender a pedir ajuda. A gente construiu uma imagem de que mãe tem instinto materno, que eu concordo totalmente com a Nívia, não tem esse instinto, o vínculo é construído,
né? Essa relação é construída, tem dia que a gente fala, ai meu Deus, por que eu fui ter filho? E tudo bem, é aquele dia que você está cansada, que você está com raiva, que você está com sono, mas assim, elas não costumam falar, olha, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, eu preciso de apoio. Então a gente precisa ensinar tanto as mães como os parceiros a olhar para isso. A gente precisa ensinar a divisão de tarefas, de responsabilidades. Parece que é óbvio, né? Gente, mas é óbvio, se a mãe está cansada, tem que ter uma divisão. Mas a questão é que como a gente foi criado nesse sistema, onde tem essa imagem de mãe que dá conta das coisas, que é vergonhoso dizer que está cansado, que é feio falar que não deu conta do filho, imagina que eu vou contar para alguém que eu não sinto aquele amor que eu esperei ter, isso é vergonhoso. Então a gente precisa começar a falar sobre isso, explicar a necessidade das pessoas, peçam ajuda, falem dos seus sentimentos, falem das suas necessidades. E a gente ensina a sua mãe? Não, a gente ensina a família, porque eu tenho uma pessoa que fala, mas eu preciso ter o outro que escuta. Eu preciso ter o outro do lado que valida aquilo que eu falo, que me encoraja, que me apoia, que me entende, que me compreende, que diz, tudo bem, pode chorar, não tem problema. Tem dia que a gente olha para uma criança e a gente não sabe se a gente está com uma tristeza, com uma alegria, é uma mistura de emoções. Você olha e fala, meu Deus, um ser tão pequeno no mundo, será que eu vou dar conta? Quantas angústias, ansiedades. Nós estamos falando aqui muito de bebês, mas vamos pensar que a maternidade é para o resto da vida. Então, fase de transição de criança também é fase de transição de pai e mãe. Além de tudo isso, os pais têm que estudar sobre desenvolvimento infantil. Estudar não é pegar um livro e ficar estudando, mas eles têm que buscar informação. Né? O que está acontecendo com meu filho, quais são as práticas educativas positivas, carregamos da nossa infância, né? Frases que a gente ouviu dos nossos pais que impactaram a nossa vida e a gente fala, eu nunca vou falar isso para o meu filho. E a gente vai e repete isso. Então a gente vê a necessidade de se orientar a família mesmo. A família precisa ser orientada em muitos momentos. A família precisa ser ouvida. E cada uma com a sua necessidade, a gente não tem um padrão. Isso que é importante, né? Às vezes, então mãe cansada virou todas mães cansadas. Não, tem a mãe cansada, tem a mãe deprimida, tem a mãe que não conseguiu fazer vínculo com o bebê, né? Tem a mãe que não desejava ter aquela criança, tem a expectativa que a criança vem, né? Quando a gente tem um filho, a gente tem uma expectativa, a gente forma na nossa cabeça uma imagem mental, com aquele ultrassom que a gente tem agora, né? 3D, 4D, a gente já começa dizendo, parece que o pai, parece que a mãe, a gente tem uma expectativa de meu filho vai dormir a noite toda, imagina, eu nunca vou dar chupeta, eu vou amamentar até tantos meses. Então, junto com essa criança, ela carrega expectativas ao longo da vida, não só com o bebê. O bebê já carrega até uma expectativa na escolha do nome, quem vai ser, como vai ser, o significado. Mas vamos pensar quanto que a gente carrega, quanto é depositado de uma mãe em cima de uma criança. E quanto essa família precisa estar unida nas necessidades, nas questões emocionais, no apoio, no encorajamento. A Nívia falou bastante da necessidade de a gente encorajar os pais. Encorajar não é elogiar, né? É estar junto para caminhar. Estou junto com você, tudo bem você chorar. Eu estou aqui se você precisar. Então, a educação é para a família toda. E não adianta eu educar as mães, desmistificar a maternidade, eu começar a falar que, né, posso chorar, posso estar cansada, tudo bem, se eu não tenho na minha casa alguém que me escute. Então aí eu vou no pediatra, o pediatra me escuta, nossa, que bom, o pediatra salva muito as mães, né? Acho um bom pediatra, aquele que consegue acolher, não vê só a saúde do bebê, como a saúde mental da mãe, é fantástico. Ele dá um direcionamento enorme, ele é uma figura de confiança. Então eu treino uma mãe para falar tudo isso, mas e se eu não tenho na família quem dê um suporte, quem escute, para onde eu caminho? Para onde eu vou? Então é essa a importância da gente, não sei se seria educar, né? Seria orientar a família como um todo com a chegada de uma criança e não só de um bebê em todas as fases do desenvolvimento, que todas as fases têm desafio. Transição de criança é transição de pai e mãe. Né? Quando eu tenho um filho em fase de transição, quando eu coloco um filho na escola, é uma transição para mim também. Eu que era mãe, ficava o dia inteiro com aquele bebê, agora deixo ele na escola me sentindo cansada, culpada. Aquele bebê fazia parte de mim como se fosse uma parte do corpo. Eu falo, ai meu Deus, tomara que vá para a escola. O dia que vai para a escola, você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Você nem sabe o que fazer.
né? Então, e a gente vai acompanhando o desenvolvimento da criança e orientando. Qual é o que as mães acabam procurando como referência é o filho do vizinho. Né? Então, o que o filho do vizinho fez, se ele cresceu, se ele leu, se ele escreveu, porque muitas vezes é a referência que eles têm. Eu sei que hoje a gente tem Google, né? A gente tem Instagram, a gente tem vários meios de informação, mas antes a gente dizia que as pessoas tinham dificuldades porque elas não tinham informação. Hoje a gente tem um excesso de informação e a gente não sabe o que fazer com isso. Eu sou psicóloga clínica, atuo há 30 anos e as mães chegam para mim quando vêm fazer orientação e me dizem assim: Cris, eu já li todos os livros, na minha casa nada dá certo. E é verdade, gente, cada casa é uma casa, cada necessidade, cada um tem a sua necessidade. Então, quanto mais eu leio, ótimo que eu tenho informação, mas muitas vezes isso aumenta o meu sentimento de incapacidade, porque eu tentei fazer aquilo que está no livro e na minha casa não deu certo. Por isso que esse atendimento individualizado, entendendo a realidade daquela casa, daquela família, daquela maternidade, daquela paternidade. Porque eu preciso olhar o contexto. Muitas vezes, na criação de um filho, tem outros fatores que interferem, como o relacionamento conjugal. Quantas vezes as discórdias conjugais, os problemas de relacionamento são depositadas em cima dessa criança? E aí eu tenho uma mãe cansada, estressada, triste, com conflitos dentro de casa, com problemas econômicos, e aí a gente fica falando da criança. Eu costumo usar uma metáfora do baldinho com meus pacientes. Então eu digo para minhas alunas que a gente tem que entender como o nosso paciente chega com a gente. Toda pessoa que chega para a gente ali no consultório chega com um baldinho. E eu preciso olhar se o baldinho está cheio. Se o baldinho está cheio, se está cheio de água limpa, de água suja, de lama, o que ela está carregando naquele baldinho? Então, se chega uma mãe com um balde muito cheio para mim, eu não devo colocar mais informações nesse balde. Ela não está conseguindo carregar. Ela está cansada, ela está exausta. Eu, como profissional, dar apenas informações, eu não ajudo essa mãe. Então, eu preciso primeiro olhar para esse baldinho, olhar essas necessidades, essas emoções, ajudar que ela esvazie aquele baldinho, que aquela água fique mais limpa, para depois a gente trazer conteúdo. Então, a gente precisa trabalhar em todos, tanto a sabedoria, que eu acho que é uma habilidade que todos nós devemos desenvolver na vida, como a sensibilidade. Acho que é a sensibilidade de olhar para o outro. E é isso que a gente precisa treinar as famílias. E vou ampliar um pouquinho mais esse olhar, falando não só nos pais e mães. E quando eu tenho um filho adolescente? Será que eu também não tenho o que fazer com este filho? Olhe para essa mãe de uma outra forma? Então, eu preciso também educar os filhos para isso, fazer com que o sistema funcione. A gente fala de mãe de bebê por causa do desgaste, do cuidado, do dia a dia, aquele trabalho braçal, mas mães com crianças idade escolar, pré-adolescente, adolescente, as mães de pré-adolescente têm uma grande questão. Elas chegam assim no consultório: Cris, onde foi que eu errei? Né? Às vezes não existe esse erro e onde foi que você errou. Existe você entender que seu filho está numa fase de transição, que talvez você precisa mudar a linguagem com seu filho, que as regras estabelecidas como criança não são as mesmas regras que você vai estabelecer para um adolescente, que ali a gente tem que trabalhar junto a resolução de problemas, acordos, que muitas vezes eles não vão cumprir, porque faz parte do desenvolvimento da adolescência até contestar certas regras. Então, vamos pensar na maternidade. Eu acho que tem isso também, né, Nívia? Quando a gente pensa na maternidade, Mari, a gente pensa na maternidade como mãe de criança, né? A gente tem que pensar na maternidade para a vida. Mãe de adultos, filhos dependentes dos pais, filhos adultos dependentes dos pais, pais emocionalmente dependentes de filhos. São diversas questões aí que têm que ser analisadas e tratadas e educadas no contexto familiar. Perfeito, a gente vai sair para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo. Até já!
Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje, falando sobre saúde mental materna. Para isso tenho duas convidadas, Nívia Simono, psicóloga clínica perinatal, e Cristiane Reis, psicóloga especialista em orientação familiar. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas. E aí eu já aproveito e pego o gancho da lei que criou justamente o Maio Frutacor, ou Furtacor, de autoria do deputado Capitão Telhada, né? Vocês no primeiro bloco falavam basicamente sobre o trabalho de ser mãe, que é para o resto da vida, né? Então não é só naquele período nem gestacional, nem pós-gestacional, mas aí tem mãe de adolescente, mãe de adulto e tem diversos tipos. Eu gostaria que vocês falassem sobre a importância agora de ter uma lei voltada, que volta realmente esse olhar para a saúde mental dessa mãe também. Então, a lei do Maio Furtacor, ela é importante para a gente, porque através dela a gente consegue, então, pedir, né, dos poderes executivos que essas coisas todas que a gente listou no primeiro bloco como importantes para a manutenção da saúde mental materna sejam, de fato, transformadas em ações, né? Então, assim, como que a gente pode querer que uma mãe trabalhe se ela não tem com quem deixar as crianças? Né? Então, a gente tem dados de que muitas mães acabam deixando de trabalhar, largando o emprego nos 2 primeiros anos de vida do bebê, por conta de não ter essa rede de apoio com quem deixar. Então, creches, né, que sejam próximas do trabalho, ou mesmo, hoje a gente tem locais que eles permitem que a mãe faça o bombeamento do leite para dar para a criança, né? Mas eu fico pensando assim, ela tem 1 hora no dia para ir lá tirar o leite. A criança toma uma vez só o leite durante o dia? Né? E assim, onde é que ela tira? Em muitos lugares é dentro do banheiro, né? Um lugar sujo. Então, assim, como que a gente trata essa mãe que volta a trabalhar? Né? É uma mãe que ela volta a trabalhar, ela deixou a criança com alguém, ela fica preocupada, né? Ao passo que, assim, algumas empresas a gente já tem isso, de um espaço onde a mãe consiga deixar a criança, então ela tem uma creche dentro da própria empresa, onde ela consegue ir sempre que ela precisar, né? Quero ver se meu filho está bem, posso dar uma olhadinha, né? Ela sabe que está sendo bem cuidado, ela sabe que está ali pertinho dela. Numa amamentação, ela consegue ir lá amamentar, então, né, não tem aquele problema da distância do trabalho. A gente precisa pensar em políticas públicas que abarquem isso e que deem um suporte para a mãe também, né? Porque a gente tem muitas mães que são solo, então, né, a gente fala, o parceiro pode ajudar, mas e as mães que são solo? Né? Como é que elas fazem? Ou tem mulheres que acabam deixando de trabalhar porque não tem com quem deixar a criança e elas ficam dependentes do parceiro. Muitas vezes esse parceiro não é uma pessoa legal e aí elas ficam reféns de uma violência doméstica. Então o âmbito é muito grande, assim, né? A amplitude que a lei abrange para a gente poder mudar algumas coisas aqui, né? Agora com a lei estadual aqui no nosso estado, é bastante relevante, né? Para que a gente possa pedir mudanças. É o primeiro passo, né? Se a gente vai conseguir, vamos ver. Mas que a gente já tem um primeiro passo em que, em base a gente, para poder exigir isso das autoridades, né? Já é uma grande coisa, uma grande conquista para a gente. Cristiane. E precisa também de profissionais treinados, né? As mães precisam saber para onde elas podem correr. Né? Muitas vezes a gente não sabe para onde correr. Então, um agente de saúde é treinado em orientação familiar, um psicólogo que elas tenham fácil acesso, um médico ou campanhas dentro das empresas. Isso é muito importante. Onde eu corro dentro da empresa? Eu digo que muitas vezes a empresa e o trabalho é o lugar que a mãe descansa e não cansa, né? Então, assim, a gente fala assim, outro dia eu falei, né, olha, essa mãe está indo descansar. E a pessoa que estava comigo falou, não, ela está indo trabalhar, vai pegar o metrô. Tem muitas vezes o descanso da gente é dentro da empresa. Então, se tivesse dentro das empresas também projetos de acolhimento às mães, de orientação para os pais, como a gente está abrangendo aqui os pais, né? Como que eu ajudo minha esposa, o que eu faço isso, como eu lido com meu filho. Então, para mim, eu pensaria em campanhas, eu pensaria em ter a população ter informação da onde ela pode correr, aplicativos de uso fácil, né? Eu preciso de uma ajuda, eu vou recorrer a um aplicativo. Programas até de TV, onde trabalhasse orientações específicas de fases do desenvolvimento.
Então, eu acho que tudo isso ajudaria a gente ter mais consciência, mais aceitação das nossas dificuldades, né? Então, às vezes eu tenho tanta informação, mas eu não tenho aceitação da minha dificuldade. Então, quando eu começo a falar sobre saúde mental, eu desmistifico a saúde mental. Então, vamos falar, não tem mais estigma da saúde mental e eu desmistifico o papel da mãe. Então, isso já é uma grande libertação para que essas pessoas procurem essas ajudas, só que elas têm que entender onde tem isso. Onde eu busco? Busco dentro da minha empresa, busco no meu posto de saúde, qual é o lugar que eu busco ajuda? E isso eu já perguntei para muitas mães, né? Quando elas chegam no consultório, são mães já de classe média, mas eu pergunto, onde você busca ajuda? E elas falam, eu resisti para vir no psicólogo, né? E muitas vezes eu não sabia onde buscar ajuda. Então, são pessoas que têm informação. Então, vamos pensar que mesmo essas pessoas com todas essas informações, muitas vezes têm essas dúvidas. Então, como é bom que a gente tenha campanhas também, e como eu disse, gente, não esquecer de ter profissionais habilitados para isso. Eu preciso ter bons profissionais para orientar os pais, porque a gente, do jeito que a gente pode ajudar uma pessoa, a gente pode atrapalhar. Então, treinar profissionais em orientação familiar, fazer campanhas, falar sobre saúde mental. A gente precisa falar sobre saúde mental. E aí, muitas vezes, vocês comentaram aqui sobre o papel do pai ou do restante da família também, né? Então, é importante a gente falar também sobre esses principais problemas familiares que surgem também e que, claro, muitas vezes quem tem que equilibrar é essa mãe, seja no período que for, né? Ou no gestacional, ou no pós-nascimento, ou ao longo de toda a vida, adolescência dessa criança. E aí vocês trouxeram muito essa parte do pai também, mas tem o restante também da família que muitas vezes acaba entrando nessa dança, né? É preciso ver a configuração familiar, né? É preciso orientar todos, é preciso consciência. Quando eu atendo em consultório orientação familiar, eu chamo a família toda, chamo orientação familiar. Por que eu oriento a mãe se tem um pai presente dentro de casa? E a avó? Hoje as avós ocupam um grande espaço, elas cuidam desses netos. E essas avós vão cuidar dos netos de acordo com a educação que elas tiveram. Quantos conflitos tem dentro de casa por causa de práticas parentais? Então, quando os casais chegam no consultório, é fato que eles me falam, Cris, a gente não fala a mesma língua, né? Então, a gente não consegue se entender na educação do filho. Eu vou falar para você, eles vão se entender totalmente? Não, eu nem espero que um casal se entenda totalmente, cada um tem seu jeito. O que eu preciso não são casais que falem a mesma língua, são casais que tenham sintonia, que tenham consciência da prática educativa, da educação que eles estão dando para o filho, que tenha respeito um pelo outro. Eu respeito o que o pai falou para a criança e converso com o pai sobre isso, que eles consigam conversar, até sobre educação, como educar o filho, é preciso conversar. Hoje a gente não tem diálogo dentro de casa, é fato. Eu estava conversando essa semana com alguns pais, porque eu escrevi, né, eu sou coordenadora desse livro aqui, que se chama Orientação Familiar, Teoria e Prática, onde são profissionais da psicologia, fonoaudiologia, psiquiatria, que cada um escreveu sobre um tema. E aí eu conversando com os pais, eu coloquei aqui as principais dores dos pais, não só mães, pais, mães, avós, na criação dos filhos. Então, são aquele corre que o futuro vem aí, a criança não pode ficar parada, ela tem que estar sempre fazendo alguma coisa. O faço tudo por eles, aquela mãe que se dedica totalmente ao filho, ela vive um alto sacrifício, mas depois disso vem junto uma cobrança. A casa do vizinho, né? O filho do vizinho está melhor que o meu, né? E tem 6, vou citar 4 aqui, e outro forte como uma rocha. Pais que não podem mostrar suas emoções. E a gente tem estudos que mostram que pais que contam sua própria história e as dificuldades que eles passaram de vida desenvolvem filhos mais autoconfiantes. E eu percebo hoje que os filhos e pais são desconhecidos dentro de casa. Eu perguntei essa semana, né, vindo aqui para alguns pais, se os filhos sabiam a história de vida deles. Eles falaram, não sabem. Né? Então, quando a gente perdeu um diálogo dentro de casa, né? Eu sabia a história do meu pai, quando era pequeno, que ele jogava bola na rua, que ele subia no morro, né? Minha mãe o que fazia quando ela ia para o colégio de freira. Né? Hoje os filhos não sabem, os pais e filhos hoje são desconhecidos, porque nós temos quarto, celular, tecnologia, que interfere muito nas relações. E esse pai me disse, mas por que meu filho precisaria saber isso de mim? E eu falei para ele, seu filho está te vendo forte como uma rocha. E o dia quando ele tiver uma dificuldade na vida, ele vai lembrar,
foi desta forma que meu pai superou as dificuldades dele. Era um pai passando por uma dificuldade, uma transição ali de carreira. Foi dessa forma, mas nessa imagem também de pai, como a gente tem que também falar das mães, que a gente tem que tirar a questão em cima da maternidade, a gente também precisa desmistificar a paternidade. Sou homem, sou forte, dou conta da casa. Não, a gente perde o emprego, a gente tem dificuldade econômica, a gente tem conflito no nosso trabalho, conflito conjugal. Então, quanto é bom que os filhos, na medida do possível e saudável, vivenciem para aprender também práticas tanto de autorregulação como de superação. Então, portanto, que a gente tem que sempre envolver a família como um todo. Tem outro aspecto hoje das dinâmicas familiares que me chama muita atenção. As configurações de famílias, às vezes eu tenho uma mãe cuidando de um bebê e cuidando da sua própria mãe. Os idosos, né? Hoje o Brasil, acho que o ano que vem é o Brasil com a população que terá mais população de idosos. É muito importante a gente trabalhar, conversar com o idoso, é diferente da gente conversar com o adolescente, né? Então o idoso exige cuidado. E quantas vezes os pais chegam muito cansados, exaustos, porque dizem para mim, olha, eu tenho na minha casa morando minha mãe de 80 anos e meu filho de 5. Como é que a gente lida com essa diferença? Como é que a gente lida com essa pessoa que tem que dar conta dos cuidados, tanto do idoso, do remédio, às vezes o idoso não tem mais autonomia, o planejamento familiar, né, que já ficou abalado financeiramente, essa família às vezes já está com uma estrutura falha ali por causa de tantos custos, tantos gastos, tanto com a criança como o idoso. Então essa pessoa vem ela carregando um monte de história e um monte de outras dificuldades que não só a relação com os filhos. Então eu venho às vezes carregando uma dificuldade econômica, uma transição de carreira, uma dificuldade de lidar com a minha mãe dentro da minha casa. E às vezes aquela criança que vem em questão para o consultório, ela é apenas a depositária de outras angústias. Então muitas crianças que chegam no meu consultório, eu percebo que talvez eu não precise atender a criança. Eu não deixo de olhar a família como um todo, mas eu preciso olhar o sistema familiar. Porque as crianças viram depositárias de problemas dos seus próprios pais. E falando de uma mãe estressada, de uma mãe cansada, que ela não tem uma boa autorregulação, né? A irritação contamina a família toda, né? Chega irritada na sua casa, você contamina a sua família. Então essas mães costumam ser mais estressadas, mais irritadas, perderem a paciência com mais facilidade, o que interfere no desenvolvimento das crianças. Os estudos de depressão pós-parto, de ansiedade, de estresse, mostram a interferência no desenvolvimento infantil, atraso do desenvolvimento de linguagem, atraso de habilidade social. Então, tem uma série de consequências para o desenvolvimento da criança. Por isso que a gente tem esse olhar para o todo. Né? E na orientação familiar, a gente não volta só para o comportamento da criança. A gente entende o comportamento da criança naquele sistema, a gente ouve de coração a queixa da mãe, a gente nunca descarta uma visão, uma percepção de uma mãe, mas a gente volta essa lanterninha para o comportamento dos pais. Eles precisam estar bem, buscar práticas até de bem-estar para poder dar conta, não só do filho, da vida. Né? A vida exige muito da gente. Agora, quando a gente fala geralmente de maternidade, a gente fala, ou fala-se mais até pelo próprio número, né? A Nívia trouxe para a gente o número de 25%, né, das mães no pós-parto aí tem depressão. E aí esse número aumenta ou não? E como é toda essa relação quando o número de filhos é dobrado? Por exemplo, quando são gêmeos ou como são múltiplos? Né? A gente tem acompanhado aí de 2 anos para cá que o número de gêmeos e múltiplos tem aumentado até por conta até mesmo das fertilizações, né, in vitro. Quer dizer, já é uma realidade e a sociedade está tendo que se adequar e a sociedade brasileira tinha muito pouco isso, né? Gêmeos ou múltiplos eram muito raros na sociedade brasileira, diferentemente de outros países, né? E aí faz a importância da gente trazer os pais também para junto disso. É assim, os pais, eu digo os homens, né? A campanha esse ano também está com esse olhar, porque a gente não precisa só de mulheres lutando pela causa, a gente precisa que os homens se envolvam também. Os homens sim, então as mulheres elas sabem o que elas passam, né? Elas já vivenciam isso. Os homens precisam olhar para esse lado e entender, né, com empatia, né, sabendo o que está acontecendo com... Todo mundo tem uma mãe, né? Todo mundo tem uma mãe, todo mundo conhece alguma mãe. Então, assim, olhar para ela com empatia, realmente enxergar, né, qual o papel dela nessa economia do mercado,
né? É a mãe que faz girar as coisas, porque é a mãe que cuida do filho, a mãe que cuida da mãe, a mãe que cuida, né, da casa, do marido, de tudo. Então, quando essa mãe não está bem, como é que fica o resto? O resto degringola junto, né? Então, assim, essa é a importância que a gente traz com o Maio Furtacor, né? Da gente chamar a atenção de toda a população, que todos somos responsáveis. E porque isso traz grandes consequências para as crianças, como a Cris falou, né? Tanto de formação cerebral mesmo, né, Cris? Sim. Influencia no tamanho do cérebro que essa criança vai ter, nos relacionamentos dela futuros, de adultos que vão ser mais inseguros, com falta de confiança, isso tudo vai afetar a sociedade. Então, é um problema de todos, né? A saúde mental materna, ela não é restrita às mães, ela é um problema de todos. Então, isso que a gente acha importante chamar a atenção. A gestação gemelar, né? Quem eu falo que quem tem um, quem tem dois, tem 10. Né? Porque você já tem o cuidado com um, a rotina de um, quando vem o segundo, né, você tem que pensar na rotina desse, na rotina desse. Então é desgastante, né? Ter um filho é desgastante, ter dois também. Né? Um dormiu, vou dormir um pouquinho, mas o outro está acordado. Então isso também traz o cansaço mais excessivo, o estresse, aumenta a demanda, são 2 filhos. Então existe maior número de depressão em gestação gemelar? Não, existe o número de que a gente tem o número de depressão na gestação, na gravidez e no pós-parto, não por ser gemelar, mas a gente sabe que interfere muito as questões hormonais. Então, filhos também frutos de fertilização e a adaptação do corpo a esse hormônio também podem predispor à questão de uma depressão. Porém, a gente tem que entender numa gestação gemelar que às vezes existem outras preocupações, como se está um se desenvolvendo e o outro, às vezes um está crescendo e o outro não está, e também, às vezes, as inseguranças de uma prematuridade, né? Porque não é fácil uma gestação gemelar chegar até o final. Então, também essas mães gêmeos talvez tenham essa apreensão. Até quanto tempo eu vou aguentar? Porque vai crescendo, vai pesando, então existe preocupações. Em toda a gravidez, a gente tem preocupações, a gente tem certezas, a gente tem medos, a gente tem alegria. A gente vai lá para o ultrassom, vê o bebê, volta tão contente, mas aí a gente para e fala, é verdade. Né? Será que eu vou dar conta? Como é dar conta de um? Como é dar conta de 2? Então, é um processo de aprendizagem. É aprender mesmo. E cada maternidade é uma, né? Então, assim, você teve um filho, você fala, agora eu estou expert, sei tudo, né? Do primeiro filho. Aí você tem o segundo e toma uma rasteira, porque aí o segundo vem totalmente diferente do primeiro. Então, assim, cada maternidade é uma aprendizagem, como a Cris falou, cada etapa é uma aprendizagem, é uma forma de você ter que se resolver, pensar nos seus lutos, né, daquilo que você achou que fosse ser, e aí às vezes nem sempre é daquele jeito. Então, são várias transformações, você ter que lidar com a mudança do seu filho, que de repente, né, te respondeu daquele jeito, cadê o meu filho fofinho que estava aqui há pouco tempo atrás e hoje está me respondendo, batendo a porta na minha cara. Então, você tem que lidar também com isso, com a sua frustração, né, de que não é daquele jeito que você imaginava. Tudo isso faz com que você tenha que, o tempo inteiro, estar se questionando, refletindo sobre quem é você, né, qual é o seu papel naquele momento. E tudo isso, se você não tiver as condições adequadas, favoráveis a você poder pensar nisso, né, você simplesmente vai com a onda, né? Você vai um dia após o outro e vai levando, e aí quando você olha para trás, você já não sabe mais quem você é, você já não se reconhece, né? E quem paga isso também são todos da sociedade, né? Porque aí chega aquela, depois que virou mãe, ela vive estressada, vive brava, briga com todo mundo, né? Mas assim, peraí, gente, vamos olhar, né? O que ela está passando? Né? Ela sabe, às vezes você pergunta para a mãe, o que você quer comer? Não sei, agora que a gente está, né, no mês das mães, né? Vamos comer, então, o que a mãe quer comer? Muitas vezes ela não sabe, porque a preocupação dela sempre foi o que o filho precisa comer, o que o filho gosta de comer, né? O que ele quer fazer, o que é melhor para as crianças. E eu, né? Enquanto mãe, o que eu quero? Quais são as minhas vontades? Não sei. E isso desmotiva também para a vida. Então, assim, isso é importante. O que a gente vai ensinar para os nossos filhos se a gente for
né? Se a gente não souber o que a gente quer também. Então, assim, mais um motivo para a gente olhar para essa mãe, para ela ter um tempo para ela poder se cuidar, se olhar, porque dela depende todo o resto também, todo o funcionamento. A gente fala do estresse crônico também, né? Uma mãe que já vem com quadro de estresse, mesmo antes da gravidez, ela pode ter um estresse crônico. E isso potencializa mais na gravidez, no pós-parto e pela vida. Mães estressadas são mães irritadas. O principal pedido das crianças para uma mãe não é para que elas fiquem em casa, é para que elas sejam menos estressadas. Então, eu fiz um trabalho onde fiz uma pequena, não é uma pesquisa, né, quantitativa, mas eu perguntei para os filhos, o que você gostaria de pedir para os seus pais? E eles responderam que eles chegassem em casa menos estressados, que eles parassem de olhar tanto no celular. Então, a gente não tem hoje uma presença dentro de casa. E não é fácil você ser uma mãe presente dentro da sua casa, né? Porque a sua cabeça, se a gente pensar na cabeça de uma mãe, ela é uma cabeça com uma via totalmente com carros em alta velocidade ou congestionada. Então, eu acho que hoje é a cabeça do ser humano. Eu fiz até uma representação, um desenho para mostrar numa palestra de 2 cérebros de mãe, né? Onde quem me ajudou foi uma menina de 16 anos a desenhar, onde ela fez uma cidade congestionada e uma cidade em alta velocidade. E é assim que funciona a nossa cabeça. A gente nunca está com a cabeça onde os pés estão. Então, a gente tem que investigar se a gente tem presença dentro de casa. O estresse da mãe passa para o filho. Crianças que tiveram muito estresse na infância, eles tendem a ser adolescentes e adultos com estresse crônico. Então, olha só a interferência, por isso que assim, cuide dos adultos, né? Nós falamos muito da criança, do cuidado, é necessário, tem fator de risco para o desenvolvimento, tem outras questões em casas, como a gente pode pensar, às vezes, uso de substância, então tem outras questões em dinâmicas familiares, mas nós precisamos cuidar desses adultos para que eles estejam bem, né? Aí na medida do possível, para cuidar de uma criança. A responsabilidade é muito grande. E assim, o estresse que a gente passa aí no dia a dia também, assim, independente da maternidade, no dia a dia do nosso trabalho. Muitas vezes hoje a gente não tem limite com as coisas que a gente faz. A gente sai trabalhando e volta trabalhando, né? Quando você, a nível relator de antigamente, a gente trabalhava, fechava o comércio às 6 horas, a gente ia para a nossa casa. Hoje não. Hoje as pessoas têm dupla, tripla jornada de trabalho, trabalham de madrugada, vê o e-mail, o WhatsApp, o Instagram, e o que também prejudica, né? A tecnologia é outro fator de predisposição a risco de ansiedade. Então, eu fico olhando que você, como mãe, fez o lanchinho do seu filho e você fez um ursinho e colocou na lancheira. Eu mal consegui no supermercado comprar um bolinho. Então, assim, como eu olho a tua vida, eu vou me achando pior, né? Como eu sou pior, como eu não dou conta dessa maternidade, como eu não dou conta, isso vai gerando cobranças excessivas, ansiedade, esse nível de estresse. E se eu tenho uma predisposição familiar também a outras psicopatologias, a gente está falando aqui muito da ansiedade e depressão, mas eu preciso investigar os transtornos bipolar, os quadros de borderline, existem várias questões que a gente precisa investigar na saúde mental. Então, que a gente possa parar para pensar se por algum momento com nossos filhos ou primeiro com nós mesmos, a gente está com a cabeça onde os pés estão. Às vezes eu olho no meu dia que muitas vezes eu mesmo não estou com a cabeça e os pés no mesmo lugar. Acho que é uma reflexão que fica aqui para todas as pessoas. E acho que é importante a gente falar também que, assim, o nosso julgamento sobre nós mesmos também é importante, né? Essa questão de a gente olhar o palco das pessoas e esquecer dos bastidores, né? Ver a mãe que colocou o lanche maravilhoso para o filho. Como que é a vida dela? Mas eu comparo o meu lanche com o do filho dela, mas eu não comparo a minha vida com a vida dela. Então, às vezes, a vida dela é uma vida mais tranquila, que dá tempo dela ir, pensar nessas coisas, fazer tudo direitinho. A minha vida é mais corrida, então eu não tenho como usar a mesma medida, né, de avaliação. Nossa, eu sou uma péssima mãe porque eu não fiz um lanche assim para o meu filho. A gente entra aqui numa questão da comparação que a gente faz com os outros, né? Sempre que a gente se compara, a gente está acima ou abaixo, nunca a gente está igual. Quando a gente está acima, a gente tem um certo alívio, está tudo bem. Por quanto tempo? Você fica olhando, está sempre tudo bem, né? E não é verdade, não está. Quando você está abaixo, você fica mais do que incapaz. Então, é assim, é humanamente impossível dizer para que umas pessoas não se comparem, mas a gente tem que comparar o nosso desenvolvimento com nós mesmos. Hoje foi um dia melhor com meu filho, hoje eu consegui fazer esse lanche, hoje eu não consegui, está tudo bem. A gente precisa trabalhar a autoestima de uma mãe, de um pai, de uma família.
para cuidar de uma criança. Essa autoestima vem muito ligada ao nosso autoconceito. Aqui a gente teria assunto para muitos programas, mas para eu trabalhar uma autoestima é muito importante que a gente trabalhe, assim, todos nós, autocompaixão. Não existe autoestima sem eu falar de autocompaixão. Então tá tudo bem se o dia não foi tão bom hoje, tá tudo bem não ter lavado a louça, tá tudo bem. Né? Eu não lavei a louça, mas hoje eu fiquei com a minha criança. Tá tudo bem se hoje eu estava irritada e fui tomar um banho mais longo e não consegui dar tanta atenção como eu gostaria. Eu não dei tanta atenção como eu gostaria, não é porque eu sou uma má mãe, porque precisei tomar um banho mais longo, porque eu estava cansada, estressada. Mas aí vem aquele julgamento, não fiquei com meu filho, deveria ter ficado, eu não estou dando conta. E aí a gente transita quando a gente vê um jornal na realidade do mundo, né, que é dolorida, e quando a gente vê o Instagram na expectativa do mundo. Eu falo que quando a gente dá de cara com uma TV, que a gente tem uma realidade que a gente está vendo no dia a dia, é dolorida, violência, tudo que a gente passa. E aí a gente vai para o Instagram, para o mundo encantado, que não é assim. E aí como que você lida com isso? Isso aqui te deprime ou te deixa ansiosa? Então como que a gente chega ao meio termo? Para chegar ao meio termo eu preciso olhar para mim, entender essas minhas necessidades e aceitar. O processo de aceitação, nada a gente consegue sem aceitação. À medida que eu aceito, eu cuido. Se eu não aceito que eu tenho depressão, eu não vou cuidar. Eu não vou contar para ela que eu estou com depressão. A gente tem que trabalhar aí em todas as pessoas, de forma geral. Aqui a gente fala mãe, mas eu acho que todos os adultos hoje, né, a doença mental está crescendo cada vez mais e esse impacto da doença mental vai impactar as crianças. Hoje o nível de depressão infantil é alto, o nível de depressão e ideação suicida dos adolescentes também é muito alto. Então a gente está vendo que temos uma geração de responsáveis, de pais, mães, avós, que não estão dando conta deles. Como que a gente dá apoio para essas crianças que também estão vindo com excesso? Muito tempo na escola, excesso de informação, tem que passar no vestibular. Né? Uma criança pequena hoje fica na escola às vezes das 7 da manhã às 7 da noite. Então essa criança também tem excesso e quando ela é recebida em casa, ela é recebida por pais exaustos. Né? Então esse estresse vai transmitindo e vai de geração para geração. Então isso é outra coisa que a gente tem que pensar. Esses sintomas familiares podem ser transgeracionais. Então isso é importante, cuidado com a família como um todo. Muito bem. Nívia, Cristiane, gostaria de agradecer demais a presença de vocês no programa de hoje. Desculpa, foi um prazer. Agradecemos também você que nos acompanhou pela TV ou pela internet. Você já sabe, a gente se vê ao longo da programação.